Amor e sexualidade. Muito se pergunta em torno daquilo que representa a relação entre amor e sexualidade. Aliás, nós deveríamos nos perguntar: até onde vai o amor? O que é sexo, pelo sexo? E o que é sexo confundido com amorosidade, muito embora seja apenas sexo? Quando é que o amor comparece junto com a sexualidade? Essas duas manifestações do ser, da alma, do espírito, elas podem estar juntas e separadas? Como é que se estabelece, portanto, esse olhar em torno da amorosidade, da sexualidade, quando se fala transar, fazer amor? São dois aspectos do ser, da alma, palpitantes. Efetivamente, a perspectiva da concepção espírita nos ilumina a alma, o ser, porque trata a sexualidade de um olhar que transcende a nossa própria condição de humanidade. Foi assim que Allan Kardec perguntou em O Livro dos Espíritos, na questão número 200. Tem sexo os espíritos? E os espíritos responderam: não como entendeis. Há entre eles amor e simpatia, baseado na concordância dos sentimentos. Não há sexualidade, efetivamente, do ponto de vista como se considera no campo orgânico, biológico, dentro da biologia, da ciência humana, do mesmo jeito que há nessa perspectiva do olhar da espiritualidade. Porque quando nós falamos de sexo, nós estamos falando de uma energia que provém do espírito. E o espírito em si mesmo, ele não é nem homem, nem tampouco mulher. Ele é espírito. E ele pode verter essa energia tanto na masculinidade como na feminilidade. É como se ele fosse um ser que detivesse a energia sexual viril e feminil ao mesmo tempo, intrínseca, inerente. Numa linguagem da doutrina chinesa, poderíamos dizer o Yang e o Yin, para falar desses dois potenciais do ser, que se manifestam, ora, dentro de uma organização masculina, do homem, ora, viabiliza-se através da reencarnação como mulher. E uma e outra, na realidade, fazem uma síntese daquilo que pertence ao espírito que antecede essa corporificação de homem e de mulher. É por isso que o espírito pode reencarnar num corpo feminil ou num corpo viril. A sexualidade, portanto, ela transcende o macho e a fêmea, porque esse olhar é um olhar estrito biológico que fala de um aspecto da genitália tão somente. Sexualidade é algo que vai além, que está no campo da subjetividade, que está além da cintura, por assim dizer, além da conjunção hormonal, neurohormonal, sanguínea. A sexualidade, ela pertence ao ser que antecede ao corpo. A sua fonte deriva do ser espiritual que detém a marca de ser um co-criador, ou seja, ele é capaz de recriar o já criado, porque o Criador só existe um, Deus, o Pai e Mãe. Mas o Espírito, em sendo seu Filho, ele traz essa herança. E dentro dessa herança, a energia sexual fala desse potencial criativo, co-criativo, que todos detemos.
Para podermos então olhar a sexualidade nessa extensão, nessa perspectiva, é necessário compreendê-la como uma energia que, quando o espírito reencarna num corpo viril ou feminil, de um homem ou de uma mulher, portanto, quando ele ganha uma anatomia e uma fisiologia, ele pode e deve alcançar fundamentalmente as funções para a qual a energia sexual existe. E dentre elas, a mais básica, a que fala da nossa herança filogenética, é a da reprodução, através da qual se viabiliza a família, a formação do corpo, se constrói, portanto, o patrimônio do lar, a multiplicação, portanto, da espécie. Essa é a sexualidade na sua funcionalidade mais biológica, mais material. Uma sexualidade, portanto, que fala da reprodução. Mas há outras funções e finalidades para a qual a energia sexual ela existe. Uma segunda função é a troca de energia entre os parceiros que se relacionam no campo de uma interação afetiva, amorosa, em bases de um compromisso afetivo. Trava-se na dupla que se conjuga para um relacionamento nesse campo do sentimento um circuito de forças eletromagnética que viabiliza uma troca de energia do par, alimentando-se reciprocamente um e outro em regime de reciprocidade. Isso funciona como um alimento da alma que faz com que a alma se coloque ao encalço do trabalho no cotidiano. Essa é uma função, portanto, que ela não é tão perceptível aos exames. Ela não é perceptível porque ela não pode ser mensurada pela medicina. Ela está no campo da subjetividade, já está no campo da espiritualidade. É uma energia trocada que se vê os efeitos, que se identifica as suas consequências, mas não se pode quantificá-la. E ela está presente todas as vezes que o casal faz uma interação no campo da amorosidade, que então permite que essa permuta seja eficaz, afetiva e alcance o seu objetivo fundamental. É natural que na base da sexualidade esteja o prazer posto pela natureza, que viabiliza o exercício da sexualidade em todos os reinos. Desde o reino mineral, quando dois átomos em afinidade se unem para compor uma molécula e, por extensão, uma substância, dos vegetais, na polinização, nos animais, no macho e a fêmea, e no ser humano, nessa conjugação de mais alta complexidade. O prazer foi colocado, portanto, em a natureza para viabilizar a energia sexual na sua funcionalidade, alcançando os seus objetivos. Portanto, o sexo, ele pode ser exercido tão somente sexo pelo sexo. É o prazer pela busca do prazer, como alguém que quer tomar água para se dessedentar e tomar água salgada. Quanto mais faz, mais quer exercer. Porque o sexo pelo sexo fica uma perspectiva apenas de uma interação animal. Traz uma gratificação do ponto de vista sensorial, fisiológica, mas não da fisiologia da alma, tão somente de uma fisiologia biológica do corpo. Portanto, é um sexo precário, limitado, superficial, porque é apenas corpóreo. Se o sexo é exercido numa procriação igualmente disfuncional, ele comparece irresponsavelmente na paternidade e na maternidade de alguém que procria sem ter condições de poder fazer a sua função de pai ou de mãe. Então não basta procriar para estar numa funcionalidade das leis naturais da vida. É um sexo que está sendo colocado dentro de um âmbito no qual o ser humano funciona precariamente
na sua estrutura global de complexidade. E quando alguém se relaciona com o outro, movido apenas pelo movimento da sensação, do erotismo e da busca do gozo físico e, portanto, da eroticidade limitada ao corpo tão somente, não há troca de energia sexual. Porque a energia sexual é uma energia que opera quando há um vínculo de amorosidade. A amorosidade é o que categoriza uma relação a que ela possa ser planificante, fecundante. Um casal que se relaciona sexualmente e que está embebido pela amorosidade, ele troca essa energia. Seja pelo sexo propriamente dito, ou seja pela energia sexual trocada apenas numa comunhão exclusivamente psíquica, como propõe o espírito André Luiz através de Chico Xavier. Logo, quando o amor se ajusta à sexualidade, o prazer ele não é apenas sensorial. Há um êxtase do ser. A sexualidade, ela, portanto, ganha um novo cenário, no qual o casal que busca essa relação mediada pelo sentimento e que naturalmente chama para si a responsabilidade, o casal faz da interação uma interação abrangente, cujo prazer é o antes, o durante e o depois do relacionamento sexual propriamente dito. Porque a energia sexual, ela perpassa a relação de uma forma geral. Energia sexual e sexualidade, à luz do pensamento espírita, não é apenas transar do ponto de vista corpóreo. É estabelecer uma relação de fecundidade. Uma relação na qual a energia criativa, junto com o amor, ela vem e é permutada pelo ser que se relaciona. Logo, dois velhinhos que não estão mais tendo uma interação sexual propriamente dita, em função da própria decrepitude dos órgãos, da falência hormonal, eles detêm ainda a energia. E essa comunhão, essa troca se dá, muito embora não se dê o sexo propriamente dito, mas eles trocam essa energia sexual nos aconchegos, no carinho, no toque de mão, no companheirismo. Porque a sexualidade, ela, portanto, não está adstrita à genitália. Ela tem essa abrangência graciosa, profunda, ampla. Logo, quando o amor comparece, o prazer ele deixa de ser um momento para ser uma sucessão de momentos, um contínuo. Portanto, quando o amor se ajusta à sexualidade, o prazer toma uma outra performance, a maternidade e a paternidade comparecem de forma responsável e a troca de energias sexuais, elas acontecem de forma plena, seja pela comunhão sexual propriamente dita, seja pela convivência de cumplicidade que o casal estabelece num relacionamento de respeito, de reciprocidade, de cumplicidade, de afetividade. Mas a sexualidade é uma energia, portanto, que tem uma outra função, que está adstrita àquela circunstância em que a pessoa não tem um parceiro, uma parceira para estabelecer essa comunhão a dois, para exercer uma atividade sexual física propriamente dita. Como o sexo, ele não está numa parte do corpo, mas ele está na alma enquanto energia e se exterioriza pelo corpo, nós vamos perceber que as pessoas que vivem a castidade, que não estabelecem relacionamentos sexuais, seja na viuvez, seja por uma opção religiosa, seja porque estão sem um parceiro, uma parceira com a qual alguém lhe possa honrar a companhia, a convivência, a sexualidade não deixa de existir, ela está presente continuamente no ser. E é nessa circunstância que ela ganha uma característica que Freud caracterizou com muita beleza e com muita propriedade da sublimação. É quando a energia sexual ela é canalizada para outros fins.
que a Sagioli haveria de dizer da transmutação. A energia ela pode ser transmutada, ela pode ser alocada em outras situações e circunstâncias de vida. Assim, sublimando-se a energia, canalizando-se a energia para outros fins criativos, que não o exercício da cópula propriamente dita, o ser humano, ele orienta a sua energia sexual para as artes, para a beleza das relações no campo social, para a política, para o exercício da sua atividade profissional, para o campo esportivo, para os ministérios da religiosidade, enfim, ele coloca essa energia sexual alocando em aspectos que estão desenvolvendo o bem, o belo, o verdadeiro, o justo, como manifestações criativas que a alma é chamada a desenvolver, tratando dessa potencialidade que ele jaz dentro do ser e exteriorizando-se, sendo sexualmente ativo, mas uma sexualidade que está numa subjetividade transcendente e que é tão nobre quanto aquela que viabiliza a maternidade, a paternidade, aquela que está presente num casal que troca juras de amor e que na relação de conjugação amorosa fazem um espaço de amorosidade dentro do lar respeitável. Portanto, o sexo e amor são duas expressões da equação da vida. Sem o amor, a sexualidade pode expressar-se, mas não tem como assegurar a sua manifestação libertadora. Nós experimentamos na atualidade uma polarização no uso da energia sexual que se desconecta das leis de amor da vida. Antes, ela estava reprimida, amordaçada, perseguida, castrada, gerando inibição nas manifestações naturais em que ela deveria comparecer. Um sexo imundo, pecaminoso. Era assim que a sexualidade era tratada. Até hoje, trata-se a sexualidade como uma coisa suja, imunda. Rompemos com isso a partir dos estudos de Freud, que abriu um espaço para que a academia pudesse estudar a energia sexual com o nome de libido, e depois os desdobramentos daqueles outros que lhe seguiram os estudos e ampliaram essa percepção da sexualidade, essa análise da sexualidade, mas a sociedade que se sentiu coibida, que experimentou a perseguição sexual, ela descambou para o outro extremo, numa movimentação muito natural quando se rompe com as amarras do preconceito ou quando se irrompe contra uma abordagem antinatural. Nós fomos para o outro extremo. Saímos de uma sexualidade no purão das superstições e das crendices para a máquina de prazer. Deixamos de olhar o sexo como imundo para ser entronizado como se fosse o carro-chefe da existência, da vida. O sexo que estava amordaçado pela manifestação religiosa, dogmática, persecutória, ele rompeu e agora se transforma numa experiência que muitas vezes raia a promiscuidade. O sexo sem o norteamento dos valores ético-morais, ele corre o risco, portanto, de degenerar, ora num extremo de uma repressão castradora, geradora de desequilíbrios, qual a psicologia nos revelou, ora indo para o outro extremo, quando ele é exercido sem a tutela da amorosidade, do discernimento, da ética, e escorrega para os desvãos da liberalidade excessiva, dos abusos e às vezes dos transtornos psiquiátricos.
Mas a sexualidade em si mesma é uma energia criativa, bela, profunda, porque provém do divino. O que nós precisamos saber é o que é que nós fazemos com a energia sexual. Como, com quem e para que nos utilizamos desse potencial criador. Porque ela está subordinada à lei de causalidade, de causa e de efeito. O que fazemos com a energia sexual, ela retorna para nós como resultado de uma grande semeadura. Como a eletricidade, quem usa mal a energia sexual corre o risco de fulminar-se. Mas se usa bem, promove-se claridade, a beleza de tudo quanto a eletricidade proporciona para o mundo moderno. Assim é a sexualidade. Pode levar aos transtornos mais graves do ser humano, no campo psiquiátrico, até as taras, até os transtornos sociopáticos, mas também ela pode trazer as culminâncias da santidade, do Marte, da beleza e do encanto, quando alguém usando esse potencial criativo é capaz de dar um legado para a humanidade de grande beleza, de grande extensão, em razão dessa energia criativa estar sendo tutelada por valores e princípios morais, por uma amorosidade que lhe sustenta o alcance de objetivos fantásticos. Por isso, nos dias de hoje, nós observamos uma movimentação das pessoas na busca do amor, confundindo com sexo. As ficadas, às vezes, se transformam em insignificâncias. De tanto se ficar, vai se ficando insignificantemente. E vamos ficando também num nível de interação sexual. Já não mais se namora, às vezes fala-se de relacionamento sério, tal é o medo do ser humano se machucar. Ele transa sexualmente, mas não exerce a amorosidade. Ele muitas vezes cruza, como se fosse um animal, obtém a gratificação do orgasmo, mas não detém a plenitude da alma que troca as energias profundas do ser que deve lhe vitalizar para poder se colocar no mundo de uma forma mais inteira. Portanto, o sexo nos dias da atualidade, ele reclama para si um novo modelo de postura, de posicionamento em face das demandas deste homem do terceiro milênio. Ele precisa, enquanto energia que se coloca do profundo da alma, enquanto esse acervo que trazemos da animalidade, ele precisa de um discernimento e de uma emocionalidade centrada numa amorosidade que possa refletir uma ética, cuja moral dê sustentação a um sexo que, exercido genitalmente ou não, deverá tornar o homem feliz. Foi assim que nos legou o Mestre amorável Jesus, o homem talvez mais fecundo que a Terra já conheceu, que não teve uma conjugação afetiva a dois, mas cuja fecundidade estabeleceu a construção de uma humanidade, de uma família tão graciosa que vem crescendo a cada dia. Alguém que pôde legar para a humanidade talvez o presente mais inigualável que alguém pôde oferecer nas histórias dos tempos. Foi uma vida cheia de alegrias, de verdade, de justiça e de encanto. Tudo isso porque ele ajustou a sua energia sexual, usando sublimadamente, transmutando-a através de uma amorosidade que representa a pedra de toque dessa figura singular que é Jesus e cujo Espiritismo hoje, esquadrinhando o seu comportamento, nos convida, no nosso nível de perspectiva evolutiva, a poder atualizar o nosso comportamento, vivendo dentro desse novo norte, desse novo horizonte, que haverá de nos trazer felicidade para nós, para os outros e para o mundo.